Boa noite a todos que se fazem presentes através do WhatsApp e que estão unidos pelo Espírito e amor a Deus, a Jesus nosso Mestre e aos Espíritos do bem. Muito obrigada por estarem abertos a aprender mais uma lição do Evangelho, que será o capítulo 3, itens de 13 a 15. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Explanada pelo Renato, irmão em Jesus, que nos agraciará com sua primeira explanação no nosso centro Apóstolo Paulo, sob as bênçãos de Jesus e Maria e dos Espíritos de luz. Que possamos aprender e colocar em prática, na certeza que assim nos tornaremos um pouquinho melhores. Para refletirmos nesta noite, nós queremos ser amados, mas não amamos. Nós queremos ter tudo o que nos necessário, mas não doamos nada, não praticamos a caridade. Nós queremos sorrisos, mas não sorrimos para ninguém. Nós queremos ser compreendidos, mas não compreendemos ninguém. Nós queremos que falem conosco com leveza, com carinho, mas às vezes somos grosseiros em nossas falas. Para se construir uma vida futura melhor, temos que nos policiar no hoje, no aqui e agora. É isto que Jesus veio nos ensinar, porque ele conhecia e conhece os mundos futuros, sabe como eles funcionam. Vidas futuras é como nesta vida em que temos o ontem, o hoje e o amanhã, e que este amanhã depende de como vivemos hoje, do que pensamos hoje. O passado já se foi e o futuro sempre se nos apresentará conforme os nossos pensamentos, as nossas palavras e nossas atitudes do hoje. E lembrar sempre que este globo terrestre é uma das moradas da casa do Pai. Cuidar deste planeta Terra se faz seguindo todos os mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Paz e luz. Muito obrigada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muita luz. Queridos amigos e irmãos, uma boa noite a todos. Esperamos em Cristo que todos estejam bem e que neste momento possamos ser intuídos e auxiliados pelos nossos bons amigos espirituais, para que nossas palavras possam atingir a todos aqueles que necessitam de um auxílio, de um amparo espiritual. Que nossas atitudes diárias sirvam como um farol para dissipar todas as nossas vibrações positivas àqueles irmãos que se encontram em necessidade, seja ela física, sejam elas espirituais, em todos os cantos do universo em que habitamos. Sê conosco hoje e sempre, Pai Celestial. E que neste momento pedimos a licença para dar prosseguimento aos estudos espíritas da noite. O nosso tema de hoje é relativo ao capítulo 3
do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai, dos itens 13 a 15, que definem o que são os mundos de expiação e provas. Vamos aqui fazer uma breve explanada sobre o assunto, para que todos possamos entender de maneira simples e prática o que nos diz o tema da noite. Para nos auxiliar no processo ascensional, escalando um a um os degraus da nossa jornada evolutiva, Deus, nosso Pai maior, nos concede o livre-arbítrio, uma vez que se o homem tem a liberdade de pensar, tem também a liberdade de agir. Podemos então afirmar que o ser humano é o árbitro de seu próprio destino e que cada uma de suas escolhas, independente das suas motivações ou justificativas, acionam as leis de causa e efeito em qualquer plano de vida que se situem, sejam eles o plano físico ou o plano espiritual. O uso do livre-arbítrio são ações que provocam reações no tempo e no espaço, onde as boas escolhas produzem um progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram provas ou expiações que se configuram como mecanismos evolutivos, moduladores da lei de causa e efeito. Essas provas são sempre claramente pré-determinadas no planejamento reencarnatório de cada indivíduo. Por isso, Emmanuel, um dos nossos maiores mentores espirituais, nos ensina com a afirmação de que a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Os mundos, segundo a doutrina espírita, estão divididos em 5 categorias: aos mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes ou ditosos e os mundos celestes. Aqui podemos definir como mundos primitivos aqueles que são destinados às primeiras encarnações do espírito. São os mundos formados há menos tempo. Neles se encontram todos os seres nas suas fases iniciais de progresso. Nesses mundos, os espíritos ainda estão em estado primitivo, com senso moral pouco desenvolvido. Nos mundos de expiação e provas, são aqueles no quais os espíritos reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Neste mundo, o mal ainda é dominante entre os espíritos, embora já haja a prática do bem. Nos mundos de regeneração, nos quais os espíritos que ainda têm expiar, aurem novas forças repousando nas fadigas da luta. São aqueles mundos que já têm uma capacidade um pouco mais evolutiva para que os espíritos consigam o primeiro degrau da reparação dos seus erros. Nos mundos ditosos, o bem já superou todos os vestígios do mal, e os espíritos já têm a condição de, daí em diante, caminhar para os mundos celestes, que são as habitações dos espíritos mais elevados, daqueles mais depurados, onde exclusivamente reina o bem. Nos chamados mundos de expiações e provas, que é a atual condição da Terra, como dissemos anteriormente, o mal predomina, e essa é a razão por que no nosso planeta o homem vive a braços com tantas misérias, aonde podemos explicar que a todo instante as notícias chegam de uma forma tão ruim até os nossos corações. Mas como podemos definir aquelas misérias que nos assolam?
persistindo sempre no caminho do bem. Para uma melhor compreensão do assunto, Emmanuel especifica também que há diferença entre prova ou provação e expiação, onde a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso rumo à estrada do trabalho e da especificação espiritual. Desculpem, da edificação espiritual. A expiação, por si só, já é uma pena imposta ao malfeitor que cometeu uma falta e, no geral, sem a possibilidade de escolha prévia. São aquelas provas onde já foram pré-definidas e que o espírito vem sem o uso do livre-arbítrio na maioria das vezes. Percebe-se, portanto, que a prova se assemelha a uma corrida de obstáculos e que tem o poder de impulsionar o progresso humano. As provas sempre existirão, mesmo para os espíritos superiores, por se tratarem de desafios evolutivos. A expiação, contudo, representa uma contentação temporária da liberdade individual, que é necessária à reeducação do espírito, que deve melhorar totalmente o uso do seu livre-arbítrio, reajustando-se às determinações das leis divinas. As provas são difíceis, não resta dúvida, mas por seu intermédio, o espírito é colocado em situações que o afasta do estado de inércia, em que ora permanece ou se compraz, proporcionando-lhe, ao mesmo tempo, oportunidades para que ele possa trabalhar na melhoria das atuais condições espirituais. Nas expiações, os espíritos vêm-se colocados prisioneiros das más ações cometidas pelo uso indevido do livre-arbítrio, para que não se prejudique mais e nem aqueles que acompanham a sua jornada evolutiva renascem sob processos de contenção que, obviamente, produzem sofrimentos, sobretudo se o ser espiritual ainda não é capaz de aprender o valor da dor como um instrumento para a educação e curas espirituais. Cabe aqui ressaltar que o tempo que essa expiação dura pode ser pertinente ou não a apenas uma encarnação, dependendo único e exclusivamente do uso que cada espírito faz do próprio livre-arbítrio e das capacidades e das condições evolutivas de raciocínio e aceitação das faltas que foram cometidas e que precisam ser reparadas. Aqui na Terra, Santo Agostinho nos ensina que os espíritos em expiação são, se assim se pode dizer, seres estrangeiros, indivíduos que já viveram em outros mundos. São todos aqueles espíritos que, de certa forma, já habitaram outros mundos e que, devido ao mau uso do seu livre-arbítrio, ou mesmo às transgressões, às faltas que cometeram frente às leis naturais divinas, não conseguiram acompanhar o progresso evolutivo, o progresso moral e o progresso intelectual desses mundos em que habitavam. E como punição, como expiação, foram convidados a habitar mundos que tinham um processo evolutivo um pouco mais atrasado frente àqueles que eles estavam naquele momento, de maneira que pudessem repensar todas as suas atitudes e continuar caminhando sempre adiante nos caminhos da evolução. Contudo, nem todos os espíritos que aqui encarnam vêm para este mundo em expiação. Podemos dizer que as raças chamadas selvagens eram formadas de espíritos que apenas saíram da infância espiritual e que na Terra se encontram em curso de aprendizagem para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Podemos definir que esses espíritos estrangeiros são colocados juntos desses mundos onde tem as raças mais primitivas para que aprendam a ajudar o próximo
e que, frente ao progresso que têm, consigam ajudar no progresso daqueles que aqui estão no mundo em que eles estão vivendo no momento. Depois, podemos considerar das raças selvagens, vêm as raças semicivilizadas, que são as constituídas desses mesmos espíritos em vias de progresso. Essas raças são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que aqui se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares e que, com o passar do tempo, conseguem atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec lança outras luzes a respeito do tema, quando nos explica que o arrependimento das faltas cometidas é o elemento-chave para abrandar o espírito em suas provações dolorosas e nas expiações. O codificador assim se expressa: arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências, onde o arrependimento suaviza as dores da expiação, fazendo que com o espírito, através de longos períodos, consiga raciocinar, aceitar e entender todas as suas faltas, sendo considerado assim o primeiro degrau básico e fundamental para que possa ocorrer e retomar o seu progresso espiritual, abrindo assim a esperança para o caminho da reabilitação. Porém, só a reparação pode anular os efeitos e destruindo-lhe a causa. Nesses termos, a libertação do espírito ou reparação indica ser a etapa final da expiação, pois perante os códigos divinos não nos é suficiente expiar uma falta, é preciso anulá-la definitivamente da vida do espírito imortal pela prática infinita do bem. Dessa forma, podemos concluir que a Terra, sendo neste momento um mundo de provas e expiações, nos oferece infinitas oportunidades para as mais diversas necessidades de qualquer espírito, seja qual for a sua jornada evolutiva. Neste planeta de expectativas e oportunidades, que chamamos de Terra, através de nossas atitudes que foram guiadas pelo livre-arbítrio, é possível alcançarmos saldos de evolução moral, intelectual e sentimental. Cabe aqui ressaltar que tudo o que acontece, sejam considerados provas ou expiações, por mais que possam ser considerados pelo imediatismo de situações degenerativas, devemos enxergar com os olhos do futuro que essas situações todas são necessárias para o bem maior e que todos os processos de progresso são passíveis de mudanças e que tais mudanças são como sacudir uma árvore, onde de tempos em tempos as folhas que não são mais necessárias por si só caem, dando lugar a novas folhas mais fortes e mais sadias, fazendo com que a árvore perdure e persista sempre no caminho da evolução. Essa analogia é muito bem representativa com o espírito na erraticidade, onde de tempos em tempos, através do seu livre-arbítrio, ele é chamado a responder por suas faltas, a regenerar essas mesmas faltas e, de certa forma, ser enquadrado no caminho do bem, considerando que tudo nos leva para o bem. É assim que Deus, na sua infinita bondade, torna o próprio castigo proveitoso
e exitoso para o progresso do espírito, para que de todas as formas esses chamados castigos, que nada mais são do que lições, da mesma forma que aprendemos com os pais e com os professores, Deus nos ensina que essas provas, essas expiações, são de extrema necessidade para o nosso progresso, seja ele moral, seja ele intelectual, ou seja ele sentimental. Um dia, não muito distante, que já podemos vislumbrar num futuro próximo, evidentemente, a Terra sairá de sua atual condição de mundo de expiação e provas e passará à condição de um mundo de regeneração, onde todos estamos fadados às leis do progresso espiritual. Dessa forma, meus amigos, todos nós devemos, de certa forma, correr contra o tempo e sempre permanecer no bem, e sempre fazer o bem a todos aqueles nossos irmãos, quem quer que eles sejam, onde quer que eles estejam, sempre mantendo os nossos pensamentos no Cristo, para que as nossas atitudes sempre sejam proveitosas, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Busquemos então, humildemente, contribuir para a nossa evolução individual e também para a evolução coletiva deste mundo em que hoje habitamos e que não sabemos quantas vezes mais precisaremos habitar, onde somente a bondade e o amor podem ser o trampolim para alcançarmos o cumprimento de nossas provas e expiações, fazendo com que num futuro não distante, já inseridos no contexto do bem, possamos também auxiliar todos aqueles que necessitam, independente do tipo de mundo que eles habitam. Porque o nosso dever, como espíritos, é sempre permanecer ao lado do nosso Pai Celestial, sempre servindo de instrumento para poder levar todos aqueles que necessitam do nosso auxílio, todas as vibrações positivas de paz e de amor. E neste momento, vamos encerrando o nosso estudo da noite e agradecendo sempre a Deus pela oportunidade de estarmos aqui neste planeta fazendo parte deste momento tão importante, onde, independente das situações em que cada um de nós vivemos, na individualidade, na coletividade, somos peças fundamentais para a evolução do planeta. Podemos nos comparar a uma simples gota de chuva, e que muitos enxergam nessa simples gota de chuva uma coisa insignificante. Mas frente ao universo, que é considerado o nosso oceano divino, somos parte de um bem maior. Somos parte de algo muito maior. E que neste momento nós nos despedimos, agradecendo aos nossos amigos espirituais pelo auxílio e pelo amparo, e que nossas palavras possam ser muito bem utilizadas a todos aqueles que a ouvem, estejam onde estiver. Uma boa noite a todos, com a paz de Jesus nos nossos corações. Tenham todos uma boa semana. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Senhor, aos poucos vamos entendendo que seu reino está dentro de nosso espírito. O reino de Deus é o conjunto de energias e faculdades que possuímos dentro de nós mesmos. À medida que vamos nos espiritualizando, vamos sentindo uma vibração que percebemos através do amor, da justiça, da caridade. Nesse evangelho decodificado por Kardec,
Jesus fala das muitas moradas que existem no reino de seu Pai. Que cada morada abriga espíritos segundo o grau evolutivo. Afinal, cada encarnação é uma chance que recebemos para nos aprimorarmos com relação às nossas qualidades do coração e da inteligência. Nesse curto período, temos a chance de perdoarmos antigos e recentes desafetos. A gente precisa ficar atento às necessidades que estão à nossa volta, porque não é só pão que os nossos semelhantes precisam. Eles precisam de uma conversa, de uma atenção, de uma palavra de amor. São várias coisas. Lógico que precisa do pão, mas não é só disso. Dessa maneira, se nós agirmos assim, estaremos dentro do nosso grau de evolução, agindo de acordo com o que Jesus nos deixou por mando de seu Pai. E nossa curta estadia aqui não terá sido em vão. Gente, agora para terminar, eu queria pedir para vocês paciência um pouco, porque outro dia eu ouvi uma história do Chico Xavier. Talvez vocês já estejam cansados de saber da história, mas eu fiquei encantada, emocionada com essa história dele. É uma historinha curtinha. E eu achei que ela tem tudo a ver com esse terceiro capítulo do Evangelho. Então, eu vou contar para vocês. Eu peço um pouquinho de paciência. Se não for, me desculpem. É o seguinte. Um dia o Chico estava sentado numa cadeira lendo o Evangelho. Quietinho, com aquele solzinho batendo nele assim. De repente, ele sentiu como se ele estivesse sendo arrebatado, subindo, até nas mais altas energias, mais altos espaços de espíritos, de luz, mas ele não estava vendo nada. Aí ele parou em determinado ponto, porque ele não conseguia passar dali. Aí ele ficou parado assim, olhando, e percebeu ao longe uma luzinha que, conforme ela vinha na direção dele, ela brilhava mais. Um brilho diferente, radiante, branco, luminoso, e veio chegando perto dele. Assim, não sabia ainda o que era. Mas à medida que aquela luz foi se aproximando, foi ficando definida a imagem de Jesus. Ele falou assim, mestre, o Jesus disse para ele, venha. Ele falou, mas eu não sou digno. E o que eu faço? Ele falou, venha. E conforme ele vinha vindo na direção de Jesus, Jesus abriu os braços para acolhê-lo. E os dois ficaram abraçados. Olha, gente, eu achei isso incrível, incrível. Aí, de repente, o Chico estava assim, encostado no peito dele, ele levantou o rosto e viu que Jesus estava chorando. Ele falou, Jesus, você está chorando? Ele falou, eu estou chorando, porque os homens não fazem nada do Evangelho. Eles leem, alguns até andam com o Evangelho debaixo do braço, mas não tomam as atitudes que eu deixei tudo assim para eles fazerem, para eles alcançarem uma espiritualidade maior. Basta seguir o Evangelho. Aí Jesus falou, mestre, e eles ficaram um pouquinho abraçados. O Chico estava emocionadíssimo. De repente, ele voltou para a cadeira dele. Então,
Quem sabe eu pensei, né, para esse capítulo que nós estamos estudando, que acho que a gente precisava mesmo não ficar parado na leitura. O estudo é super importante. Eu, por exemplo, não sei nada de nada, eu estou aprendendo agora. Mas a gente fazer as coisas também para poder merecer um lugar melhor na vida futura, do outro lado desse mundo, né? Então, que todos que seguissem o Evangelho chegariam até o Pai devagarzinho, mas chega, né? Então, eu achei linda a história e achei que dá para a gente refletir bastante. Obrigada, gente, vocês terem ouvido. Fiquem com Deus. Boa noite. Agora vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que os bons espíritos, assim como tiveram todo esse tempo nos protegendo e abençoando, abençoem o sono de todos hoje. Amém.